soldado que no norte do Brasil estás alerta, empunhando teu fuzil, mostrando a terra brasileira, entre todas a primeira, e a elas, só a elas de servir. Soldado que no extremo do Brasil estás alerta, empunhando teu fuzil, honrando a tua grande história, teu passado. O ano é 1914. A Alemanha consegue quebrar a fronteira da Bélgica, invadindo a Bélgica e praticamente acabando com seus soldados principais. Logo após isso, ela faz uma grande invasão em direção a Paris contra a França, o que faz os franceses perderem a maior parte de seus homens e faz a França se capitular. Logo após isso, a Alemanha foca totalmente no fronte oriental, invadindo e conquistando rapidamente o Império Russo, que se rende e entra na Guerra Civil entre os bolcheviques e o Exército Branco. E sendo completamente sozinho na guerra, o Império Britânico se rende, dando fim à guerra que acabaria com todas as guerras. As consequências dessa guerra foram muitas. A França perdeu uma parte do seu território na Europa, perdeu grande parte de suas colônias e entraria em uma revolução entre os sindicalistas e os federalistas. O Império Britânico perdeu todas as suas colônias na África, o Egito, a Irlanda ficou independente e também entraria em uma revolução entre os monarquistas e os sindicalistas. A Rússia praticamente ficou quase igual, porque o exército branco conseguiu vencer os bolcheviques, instaurando uma monarquia na Rússia, só que dessa vez constitucional. Agora, os impérios centrais. A Alemanha virou a maior potência mundial, com a maior marinha e o maior exército. Porém, as perdas da guerra os fariam entrar em uma posição mais de neutralidade por um tempo. O Império Austro-Húngaro leva ao pé da letra o federalismo, deixando a Hungria e várias outras regiões do seu império se separarem em vassalos, o que acabou com o Império Austro-Húngaro e praticamente transformou o Império Austríaco em uma federação muito ao pé da letra. O Império Otomano recuperou alguns territórios das colônias antigas do Império Britânico e na França, no Oriente Médio, e anexou uma parte do Egito, porém não conseguiu anexar o Canal de Suez, pois o mesmo tinha sido anexado pelo Império Alemão. A Itália, por ter ficado do lado dos aliados que perderam a guerra, ela explodiu. Parecia que a reunificação italiana nunca tinha acontecido. A Itália explodiu em 4 principais países, ou melhor, 5. A República Popular Italiana, a República da Itália, os Estados Papais, o Reino das Duas Sicílias e Córcega. Foram esses os países que surgiram da Itália. Mas o que é o sindicalismo? O sindicalismo ele parte da ideia do socialismo. A ideia principal do socialismo é ter um governo mais rígido para depois implantar o comunismo, que seria a versão aprimorada e final do socialismo. O sindicalismo não. O sindicalismo, até onde eu entendi, foi que o governo deveria ficar na mão do povo. O povo deveria mandar. Praticamente uma democracia direta. Porém, ainda teria um pouco de intervenção do governo. Com essa ideia, diferente do socialismo,
que pregava uma ideia mais para ajudar o trabalhador, o sindicalismo queria ajudar o cidadão. O que pegou muito bem nas revoluções na França e no Reino Unido. O que deram certo. O Reino Unido se transformou na União Britânica e a França virou a República Popular Sindicalista Francesa. Capítulo 2. Um olhar fora da Europa. A Europa, ela foi o centro principal do sindicalismo e do pós-Primeira Guerra Mundial. Porém, não foi o único palco dessa plateia. Temos que dar uma olhada principalmente na América, porque aqui as coisas ficam mais interessantes. Primeiro, América do Norte. Começando com o Canadá. O Canadá, ele na época era uma província ou barra colônia do Império Britânico. Com os sindicalistas tomando o poder e transformando o Reino Unido na União Britânica, a família real ela sai e fica no Canadá, sendo o restante das ex-colônias do Império Britânico. Falando em colônias, as antigas colônias do Império Britânico tinham se tornado independentes ou ainda são subordinados com a família imperial, que agora estavam no Canadá. Nos Estados Unidos, eles entrariam pela segunda vez em sua história na Guerra Civil, entre os nacionalistas, os sindicalistas, os republicanos e os democratas. No México, nada demais aconteceu no México, apenas eles continuaram a revolução deles que aconteceu na nossa linha do tempo original. Agora, olhando para a América do Sul. O palco principal da América do Sul é obviamente o Brasil. O Brasil, ele entraria também em uma guerra civil entre os nacionalistas, federalistas e os sindicalistas. Também, aproveitando que estamos na América do Sul, temos que lembrar de uma região que se tornou independente. O sul da Argentina se tornou independente quando o Chile virou sindicalista, invadiu a região. O governo argentino, todo fragilizado, não fez nada sobre isso. Então, foi isso. Mas tem mais. Lembra que a França tinha se tornado sindicalista? Não foi toda a França. Tinha o território principal da França na Europa. O resto das antigas colônias da França que sobraram pela África e pela Indochina ainda estavam sendo controladas pelo antigo governo. Porém o resto veio ao sindicalista.